Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o seu ponto de encontro para o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, sou COO da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. No episódio de hoje, a gente vai conversar com uma arquiteta e designer que trata sobre um assunto muito interessante e a gente vai conhecer a arquitetura de um modo diferente. Adriana Nunes, seja bem-vindo ao Vértice Cast. Ai, obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui, poder estar trazendo esse tema para conversar um pouquinho, abrir um pouquinho a visão de arquitetura que a gente tem hoje, né, falando. Você fez uma provocação bem interessante, que eu estou bem pensativo. É. E eu vou buscar as respostas. São muitas perguntas que a gente precisa fazer no dia a dia, Alexandre, para a gente ir encontrando essas respostas, né? Mas você queria que eu falasse um pouquinho, né, Alexandre? Você ficou aqui, ó. A gente história, né? Conta um pouquinho quem é a Adriana Nunes, há quanto tempo está envolvida nesse universo de arquitetura, de designer, de decoração, porque você, além de fazer arquitetura, foi fazer designer ou design e arquitetura. Não, eu sou formada há mais de 20 anos, né? Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia e logo que me formei, surgiu uma oportunidade. Pegou as malas e veio para Brasília. Foi praticamente isso, Alexandre. Foi uma coisa assim, de oportunidade mesmo, né? Que eu costumo dizer que é o caminho de cada um, né? Para mim, abriu assim, eu morava em Uberlândia, acabava de me formar, e abriu uma possibilidade de vir para Brasília num contexto de arquitetura hospitalar. E aí era um curso que eu tinha que fazer, eu peguei um colega, vamos fazer esse curso? Vamos. Aí eu vim, fiquei hospedado na casa de um tio, e esse meu tio, adorando a minha participação lá no curso, eu falei, tio, nossa, tô adorando. Ele falou assim, Brasília é maravilhosa. Aí apareceu um outro curso para eu fazer. E eu acabei ficando 2 semanas, ao invés de uma. E nessa segunda semana, apareceu uma oportunidade de estar fazendo um curso, um outro curso, que era uma longa duração. E eu comentei com ele. Ele falou assim, por que você não muda para Brasília? Né? E eu falei, tio. Aí eu fiquei assim, porque, na verdade, eu já tinha uma intenção de ir embora de Uberlândia, né? E aí eu liguei para o meu pai na época, falei, pai, meu tio me chamou para vir morar em Brasília. Seu tio, ó, todos os caminhos estavam te levando para isso. Sim, e ele falou assim que é para eu vir morar com ele. Meu tio era viúvo, morava com ele só minha prima que tinha a minha idade na época e, enfim, ele falou, vem morar conosco. E eu Legal. liguei para meu pai e perguntei, o que o senhor acha, pai? Eu nunca vou me esquecer, né? Meu pai falou, o que você acha? O que você quer? Eu falei, eu quero ir. Aí ele, então, vai. E foi assim que eu vim parar em Brasília. Legal. Né? Mas a minha história dentro da arquitetura é uma história de muitas indefinições que foram me definindo, sabe? Assim, eu era uma adolescente, assim, que eu tinha muitos talentos. E aquilo me incomodava, porque, na verdade, eu achava que eu gostava de coisa demais. E aí, quando foi a época de decidir no vestibular o que eu deveria fazer, eu tive crises de labirintite, sabe? Eu tive tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar, porque eu ficava pensando, por que eu tenho que escolher uma coisa? Eu gosto de tantas, né? E eu angustiada. Meu pai falava assim, não, minha filha, mas que maravilha, porque tantas pessoas não se identificam com nada e você tem muitas para você escolher, né? E aí eu nunca vou me esquecer. Eu tinha, na época, um namorado, estudante de medicina, e naquela época eu pensei em fazer medicina, porque meu avô era médico, ele tinha, na época, um hospital, então todo mundo da família estava esperando o primeiro neto para virar médico, né? E aí eu me lembro que eu, confusa, no meu universo, eu já tinha largado, inclusive, Alexandre, a faculdade de psicologia. Caramba! Nessa época.
E ele me levou para Agora dentro. eu entendi porque você veio para arquitetura e desenvolvimento humano. Exato. A gente vai chegar lá, Alexandre. É justamente aí. O que aconteceu? Eu fui para dentro de um hospital com ele. Era 10 horas da noite, numa quinta-feira. Marcou para mim aquilo. Porque ele fez questão de andar comigo por várias partes do hospital e para que eu fosse me identificando, né, com esse dia a dia do médico mesmo. E Querendo te levar para ser médica. eu queria saber como é que era o universo da medicina, né? E não tem nada melhor do que você tentar viver um pouquinho da realidade deles, né? Sim. E ele me levou para um hospital universitário, né? Então, assim, não é uma realidade bonitinha, né? E aí foi dentro de um hospital, às 10 horas da noite, de uma quinta-feira, que eu percebi que o que eu queria fazer era arquitetura. Da onde veio? Dos gaps que tinha no ambiente, no hospital? Alexandre, até me De arrepio. pontos de melhorias que você encontrou? Não, é porque eu vi a tristeza das pessoas. E eu olhei para os espaços. E eu percebi que era muito difícil deixar de ficar doente num espaço que parecia tão adoecido. Caramba, você teve esse insight, essa mentalidade. Lá atrás. E isso, assim, realmente meu coração até acelera, porque isso foi muito importante para mim. Eu demorei muito a entender que esse era o fundamento de tudo que eu faço hoje e de tudo que eu acredito hoje, porque eu realmente fui para a arquitetura porque eu acredito que ela realmente pode mudar a vida das pessoas. Que legal. Né? Então, assim, isso começou lá atrás, eu acabei me tornando arquiteta mesmo, né? E acabei desenvolvendo uma metodologia de trabalho que, mais do que transformar o espaço, né? Eu ajudo as pessoas a encontrarem caminhos para construírem suas identidades. Sim, é o que você chama de arquitetura da identidade. Identidade da arquitetura. A arquitetura da identidade, por quê? Porque ela cresce como a construção dessa identidade, que vem da identidade do cliente e que ela vai se contextualizar na arquitetura. Ela vai refletir na arquitetura. Mas todo o trabalho começa no desenvolvimento dessa identidade, no passo a passo, no você se reconhecer quem realmente você é e transmitir a sua verdade para todos os espaços que te envolvem. Sim. Mas isso você teve desde o início da arquitetura ou você já lá no início projetou, decorou só com os elementos que a faculdade te traz, que a vivência diária num escritório te traz? Ou você já tinha essa mentalidade, assim, porque na quinta-feira, às 10 horas da noite, você pensar isso, cara, surreal. E aí, eu acho que isso é o externalizar do que você faz hoje, aquele primeiro pensamento. Mas sempre foi assim ou você já projetou por projetar? Não, projetar por projetar, Alexandre, eu não sei se algum dia eu fiz isso. Se algum dia eu fiz, eu não me lembro, né? Mas eu sempre tive uma proposta de ver um pouquinho além. Mas isso é meu, né? Eu sou uma pessoa que desde muito jovem eu queria dar respostas que aparentemente ninguém me dava facilmente. Então, eu fiquei fazendo perguntas, às vezes eu não sabia fazer a pergunta, e quando a gente não sabe fazer a pergunta certa, a gente fica dando voltas até a gente encontrar a resposta. Só que essas voltas também são muito positivas, porque ela constrói a nossa história. Sim. É através dessas voltas que a gente vai vendo aquilo que é bom, que não é tão bom, que pode ser melhorado. Então, assim, quando eu comecei em Brasília, eu logo montei meu escritório. Logo, de cara. Assim, pouquinho, acho que 1 ano e pouco que eu estava aqui, eu já montei meu escritório. Né? E eu comecei trabalhando numa área de design, porque aqui em Brasília sempre favoreceu muito trabalhar com o interno, né? E aí reformas interiores sempre foram meu forte.
E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que existia, assim, uma possibilidade grande de mercado para a área de marcenaria. Então, assim, eu me lembro que quando eu ia executar, que mais de 20 anos atrás, Alexandre, Brasília era muito pequenininha, faltava muita coisa nessa cidade. Nem parece que foram só 20 anos, né? A gente deu um passo gigante na evolução. Mas, há mais de 20 anos atrás, a marcenaria ainda era um item pouco explorado. A gente tinha algumas poucas marcenarias que já ofereciam um produto com um valor muito alto, né? E faltava essa mão de obra no mercado. Então, eu sou de uma cidade no interior de Minas, chamada Patos de Minas. Famosa. E lá nessa cidade, a parte de marcenaria sempre foi muito famosa, eles sempre foram muito competentes. Então, o que eu fiz? Eu fui lá em Patos, fiz uma conexão com os marceneiros e virei uma representação dessas marcenarias aqui. Então, eu startei de vez o meu trabalho. Visão de negócio interessantíssima, bem antenada, porque há 20 anos eu tinha 20 anos, então... Então, assim, tenho uma noção e há 20 anos que eu estou aqui no Grupo SR. E exatamente isso, a marcenaria era um elemento luxo naquela época. Exato. Hoje ainda é muito caro, mas é mais acessível do que era há 20 anos, né? Sim, antes a gente tinha muito marceneiro de verdade, né? A gente não tinha tanto maquinário como você tem hoje e exigia muito mais habilidade do marceneiro, né? Então, os marceneiros lá eram maravilhosos, né? Então, eu comecei a trazê-los para o meu escritório, então eu já vendia um projeto onde eu executava tudo. Então, isso me deu uma possibilidade de ir conhecendo muito sobre os processos todos dentro da obra, né? Claro que, assim, a primeira oportunidade mesmo de projeto que eu tive foi essa daí, situação de sobrevivência. Qual foi? Eu estava com o meu escritório quase às moscas, quase, assim, tipo, vou abrir meu escritório. Abri o escritório. E agora? A gente não tinha marketing, rede social, né? A gente não tinha. O estilo de captação de cliente era totalmente diferente, era muito no boca a boca. Não, a gente não tinha nada disso, né? Então, eu falei, e agora? Só que eu vim para Brasília, lembra daquele curso que eu te falei, que eu vim fazer? Então, foi um curso maravilhoso, porque ele me deu networking. Naquela época, a gente nem falava esse nome, né? Sim. E aí, um dia, eu já, assim, sei lá, uns 3 meses de escritório aberto, as moscas. Olhei e falei assim, poxa, será que eu vou ter que fechar o escritório? Assim, meu escritório, Alexandre, foi um primeiro escritório que eu mesma pintei parede, sabe? Assim, que eu comprei móveis de segunda mão, sabe? Assim, foi... E aí eu tô lá. E aí, cliente? E aí? Aí, de repente, eu falei, eu vou para Minas chorar as mágoas lá com os meus pais, né? Falar que eu acho que eu errei na minha decisão. E aí, numa dessas, eu tava lá, toco o telefone, e era uma colega do meu curso. E ela me perguntou assim, Adriana, você faz obra? Aí eu falei, sim. Eu nunca tinha feito Tu não obra. fazia. Aí ela falou assim, e você tem mão de obra para fazer a obra? Claro, eu não tinha. E aí ela falou, então, tem como você se reunir comigo amanhã? Porque eu estou precisando de uma força aqui para executar um projeto e eu precisava muito de você. E eu estava lá em Patos. E aí, na época, eu peguei o meu Uninho 1000 e vim imediatamente. Tremendo na estrada. Para atender a minha cliente. E aí, nesse meio tempo, peguei o telefone e liguei, porque contato é tudo, né, Alexandre? Você pode não saber tudo, mas se você sabe de pessoas que sabem, você sabe tudo. Sim. E aí, eu liguei para um colega que tinha uma mãe em Brasília, que era engenheira, e falei, eu preciso da melhor mão de obra que você possa imaginar, porque esse cara vai ter que me ensinar tudo. E foi assim. Então, assim, enquanto eu estava vagando, eu aprendi muito.
Então, o primeiro projeto do seu escritório não foi um projeto, foi uma obra. Não foi um projeto. Mas interessante. foi. E assim, no final, ele foi me rendendo projetos. Porque foi a mesma cliente que conseguiu avaliar o meu potencial. E aí ela já me contratou para fazer um projeto dentro da casa dela. E depois ela me replicou para vários clientes. Então, assim, foi mesmo... hoje eu sou muito grata de ter tido meu pai para me dar muito apoio, meu tio para me dar muito apoio, né? E essa coragem que, além de ter vindo deles, vem, eu acho que, de Deus, dessa força espiritual, Sim, que eu acho que valida muito a nossa coragem, e de me jogar. Eu fui uma vez numa palestra de um arquiteto, eu lá morrendo de medo, a gente vai formar, não sabe para onde vai? E eu, meu Deus, vou formar, o que eu sei? Não sei nada. E aí eu me lembro dele falar assim, coitado do meu primeiro cliente. Mas se eu não tivesse passado por ele, eu não teria chegado aonde estou. Sim. E é sobre isso. Essas histórias, elas precisam acontecer. É claro que com responsabilidade. Porque eu fui atrás da melhor mão de obra para me assessorar. Né? Já que você tinha acesso das possibilidades, você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha nas mãos. Mas eu não tive medo. Eu enfrentei. Porque às vezes a gente recua. Sim. Né? Então, assim, o que a gente precisa fazer para continuar, para construir a nossa caminhada? Nos desafiarmos o tempo todo. Né? Então, assim, não foi uma construção fácil. Né? Foi uma caminhada... A minha caminhada foi quase solitária nesse sentido, né? Tu acha que esse processo foi o processo que te deu clareza de quem você é? Com certeza, ele vai trazendo, ele vai construindo essa clareza, né? É batendo nas paredes que você começa a perceber aonde é que está o erro. É claro, né, Alexandre? Para quem consegue ter a percepção. Sim. Porque tem gente que vai bater ali, vai bater ali, vai bater ali, vai morrer batendo ali, porque continua batendo e não se dá conta que precisa mudar alguma coisa. Na tecnologia, a gente fala muito de você faz um teste, você gera aprendizado, você gera um novo teste, já melhorando as coisas que você identificou no primeiro, e aí isso vai gerando uma bola de neve de testes que você vai fazendo, de coisas que funcionam, as coisas que não funcionam. Exato. Você vai chegar num ponto, né? Por isso que é importante. Não é só passar pela experiência, mas também tirar os aprendizados daquele momento, da experiência que você está vivenciando. A gente não constrói uma história sem passar pelas experiências. Né? Hoje a gente não fala muito de jornada do cliente, Sim. que a jornada do cliente ele precisa passar por uma história, né, por um processo dentro do escritório. A mesma coisa acontece com a nossa jornada enquanto profissional, de qualquer área. Sim. Né? A gente precisa startar, porque você não pode congelar. Né? Ninguém nasce sabendo. Né? E eu sou de uma geração que a gente não conseguia ter todos os acessos no único dia, né? Porque se eu não sei algo hoje e eu ainda tenho 24 horas pela frente, hoje eu posso ir para a internet e ter assim, né? Sim, um acesso a milhões de informações, e aí eu vou usar a inteligência artificial para me ajudar a jurar um resumo, e eu vou ter melhores informações, melhores dados para um dado tema. Sim. Né? Mas eu não sou dessa época. Eu sou de uma época onde, se a gente quisesse desenhar igual um desafio meu, ainda estagiária, a arquiteta falou para mim, desenhe um parque infantil. Eu tinha que desenhar o parafuso. E eu não tinha a menor ideia de como é que fazia aquilo. Aí ela viajou e falou assim, ó, tá aqui o contato do serralheiro. E era nele que a gente ia. E a gente aprendia com ele. E aí sim a gente vai construindo o nosso saber. E isso foi naquela época. É claro que tudo muda, a gente tem que acompanhar as mudanças. E hoje gera mais facilidade a gente ter essa possibilidade de construir um caminho que a gente também tem muito apoio, né? Apoio sim. de todos os acessos, né? Então, sim. Qualquer coisa é possível você encontrar na internet. Sim. Adriana, você começou a exemplificar o que é a arquitetura da identidade. Existem pilares na arquitetura da identidade. Contextualize assim para que as pessoas que estão nos assistindo
se identifique ou conheça um pouquinho mais de como é esse processo. Porque ele é um processo totalmente diferente do que é comumente feito quando um escritório vende um projeto para um cliente, né? Pelo que você trouxe, o pouco que você trouxe, tem etapas anteriores ao desenvolvimento do projeto em si. Explique para a gente o que é a arquitetura da identidade, quais são os pilares dessa arquitetura, desse modelo, não sei como é que você chama isso, mas traga como exemplos assim, tipo, de como que a gente usa isso. Então, a arquitetura da identidade ela veio de uma necessidade interna minha, de ver os clientes além... Então, esse é um processo teu, criado por você. Tá? Então, Legal. assim, ele veio dessa minha construção, né? Então, no meu processo de desenvolvimento dentro do escritório, trabalhar com interiores trouxe essa possibilidade de ver as pessoas por dentro. Então, quando você fala de arquitetura de interiores, você está falando de dentro das casas, de quem são as pessoas, né? E aí, a gente já deve ter ouvido falar, muito arquiteto falar que precisa ser psicólogo. Sim. Porque a gente tem que lidar com muitos dilemas no processo de desenvolvimento, tanto do projeto como de obra, né? Então, assim, isso me trouxe várias percepções sobre o mundo lá fora, o mundo aqui dentro. Então, eu fui construindo saberes durante esse processo que me fizeram entender que muitas vezes as pessoas precisam de ajuda para se encontrar dentro do processo delas, né? Isso é um viés mais da psicologia, mas que veio no decorrer do meu desenvolvimento enquanto profissional. Então, assim, eu já tive feedbacks, nossa, maravilhosos na minha vida, que alinharam isso dentro de mim, que foi, por exemplo, um cliente virar para mim no final e falar: você uniu a minha família. Ou, graças a você, eu e minha esposa não nos separamos. Tu acredita que quando eu era gerente de vendas aqui no salão de uma das nossas lojas físicas, não foi nenhuma nem duas não, mas casais que começaram obra e antes da obra terminar se separaram, sabe? E é bem comum, e você falando isso, vem para aquele significado de arquitetura e integração. Que é o que eu falo com a arquitetura da identidade. O que é para mim, né? A construção dessa arquitetura já nesse meu processo, há 9 anos, por uma ruptura pessoal, dificuldades internas pessoais, e aí eu tive dificuldade de liderar dentro do meu escritório, eu tive dificuldades de lidar com meu parceiro, e aí eu me separei, aí eu tive que enfrentar uma maternidade quase solitária, porque a presença dele acaba que não é tão constante na vida do meu filho, mas foram muitas demandas, e aí eu comecei a olhar para o mundo e falar assim, e aí? Eu preciso ser empresária, eu preciso ser mãe, eu preciso ser tantos papéis e eu não estou sabendo lidar com o quê? O que é que está errado? Porque eu preciso identificar os meus clientes, as expectativas, as demandas, as obras, né? Então, com essas questões todas que vieram muito de dentro, eu comecei a buscar o desenvolvimento humano. Então, o primeiro curso que eu fiz há 9 anos atrás nessa área foi neurolinguística. Então, lá dentro, eu já tive um despertar de consciência maravilhoso, né? Então, já comecei a aprender a lidar mais até com a minha voz. Às vezes, às vezes não para pensar, mas às vezes o próprio tom de voz sugere no outro que ele lide assim ou assado com você. Sim. Né? Você que já teve, que está na gestão, você sabe que é assim que funciona. Sim, exatamente. E eu, às vezes, né? Passava uma mensagem que eu precisava ser autoridade, mas não passava autoridade. Porque a minha voz, às vezes, era muito... né? E aí a pessoa olhava e aquilo sugeria que a pessoa não precisasse fazer o que eu estava pedindo. Né? E isso surgiu como mãe. Eu precisei crescer como mãe, lembrando que eu sou a autoridade dentro de casa. Então, eu fui criando valores de começar a me perceber nesse papel.
Sim. E o quanto eu precisava me direcionar. Né? Então, meu processo de desenvolvimento começou ali, aí eu fui ampliando, aí eu fiz um MBA em psicologia positiva, né? Daí eu fiz hipnoterapia, e aí eu fui crescendo nessa busca constante, né? Eu também fui praticante de biodança por 10 anos, que é um trabalho que também está na linha do desenvolvimento humano, né? Que trabalha corpo. E aí eu fui Que é criando, um dos pilares. que é um dos pilares. E foi aí que eu criei essa visão integral, onde dentro, por exemplo, eu comentei com você mais cedo, da medicina, né? Quando você está com um problema no coração, aí você vai no médico cardiologista. Se o cardiologista passa para você apenas uma visão específica do coração, ele está tendo uma visão limitada. Agora, se ele olha para o seu corpo de maneira integral e percebe que o seu coração pode estar apenas apontando um problema que é maior do que o coração, ele está tendo uma visão integral de você. E você é integral. Né? Nós somos um sistema. O sistema é muito mais. Uma célula, ela vai se multiplicando e ela está toda conectada. Não tem como você pensar numa coisa separada da outra. E aí, quando a gente vai para a nossa existência como um todo, né, no que eu defendo como arquitetura da identidade, a gente tem que olhar mente, corpo, espírito e casa. E como é que é essa casa? A casa, ela é tudo que nos envolve. A casa não é só a sua casa. De repente, você fica aqui nesse espaço muito mais tempo que na sua própria casa. Então, esse espaço, de alguma forma, ele precisa se conectar com você, para você ter o seu alinhamento, a sua paz interior, para que você possa ser o melhor profissional que você é. Sim. Entende? Então, assim, esse olhar integral, a arquitetura da identidade é construir, é levar para o cliente a consciência da construção de uma identidade que precisa passar por todos esses alinhamentos, para chegar num resultado que é superior ao da arquitetura, que é ele olhar para aquilo e, nossa, isso aqui sou eu. É engraçado, né? A gente vê em redes sociais, eu não aprofundo sobre o assunto, mas já busquei algumas informações. Muitos psicólogos falam que o ambiente te molda. E coaches, e falando de uma forma não pejorativa, né? Falam muito isso também. E aí você traz essa visão, na verdade, se a gente sabe quem a gente molda o ambiente de acordo com cada um de nós. E aí é uma visão totalmente contrária. Claro que o ambiente te molda se você, mesmo a tua casa sendo feita de acordo com quem você é, e você convida pessoas que não estão de acordo com seus valores, por exemplo, provavelmente isso tem impacto, né? É interessante a visão de olhar do outro lado, né? É porque é tudo uma coisa só, viu? Que eu te chamei de integral. Sim. É uma visão integral, né? Quando muitos psicólogos falam no sentido do ambiente de molda, ele está falando também de comportamento, né? Então, sim. Tudo é relacionado a comportamento. A gente tem que lembrar que nós somos pessoas diferentes. Né? Semana passada eu tive numa palestra que ela estava falando sobre diversidade. Né? Nós somos um país que uma das características mais potentes é diversidade. Diversidade em todos os olhares. Né? Não é só diversidade ambiental, mas do ponto de vista meio ambiente. Mas, cara, nós temos uma diversidade cultural incrível. Né? Então, assim, se a gente tem diversidade, a gente tem o desafio de várias pessoas pensando diferente. Tá errado? Tá certo? Entende? É aí que a gente começa a entender que talvez as minhas perguntas e respostas não façam tanto sentido para tanta gente e que tá tudo bem. Porque nós somos diferentes. E nós vamos pensar diferente. Sim.
Entende? Então, assim, identidade diz respeito não a certo e errado, mas a respeito a quem você é. Não importa o que você seja. Não é um julgamento. Isso que você está fazendo não é certo. Não, identidade é realmente a gente trabalhar a nossa diversidade por todos os lados. Nós, em si, já somos diversos, porque a gente tem pensamentos, às vezes, sobre coisas distintas. Então, imagina, a gente começa a juntar, né? Por que gera tanto conflito, família? É porque todo mundo é igual? Não. É simples assim. Dentro de uma casa, você tem pessoas diferentes. A gente fala muito... Eu tenho trazido, né, um tema para falar na internet sobre liderança. Né? Eu fiz um vídeo falando assim, quem manda na sua casa? É o Esse homem vídeo eu vi. e a mulher. Isso era para, sabe, provocar ali esse pensamento. Porque o bom líder, ele tem que entender essa diversidade. Psicólogos falam, né, o pai e a mãe, eles não têm que olhar para os filhos, se ele tem mais de um filho, isso com o mesmo olhar. É importante que ele olhe diferente, porque cada filho é diferente. Cada filho tem uma necessidade diferente. Sim. Tem um potencial diferente. Então, eles não podem ser vistos iguais. O líder precisa ter essa visão. Sim. Né? Ele precisa ter uma visão integral. Tá vendo? Peraí. Um sistema, ele vai... Olha a gente, né? Os órgãos. Nós temos vários órgãos no corpo e cada um com uma função diferente que é necessário para que o todo funcione. Não é assim? Sim. Olha a liderança na nossa casa. Ela tem que olhar para cada pessoa que participa. Olha numa organização. Ela tem que olhar para cada pessoa e saber o lugar de cada um para que tudo funcione. E a verdade é que não dá para colocar tudo numa caixinha. Não. E aí, se você olhar, vamos fazer um paralelo com o marketing de hoje, com vendas. O que acontece? As empresas cada vez mais buscam tratar na individualidade. Quem é a Adriana? Qual tipo de produto que a Adriana já comprou com a gente? Quanto tempo que é o intervalo de compra entre uma compra e outra da Adriana? E aí eu vou tratar e conversar com a Adriana de acordo com aquilo, com aquelas informações. E aí o que você está trazendo é, cara, a gente precisa fazer isso com o nosso colaborador, com o nosso filho. É sobre isso. E aí entende que é o que eu falei quando a arquitetura reverbera tudo isso? Sim. Porque a arquitetura que acolhe, é ela que vai acolher esse colaborador dentro de uma loja, dentro de uma corporação, é ela que vai atender dentro de um escritório, é ela que vai acolher a família. Então, o ambiente que a arquitetura cria, ela está integrando toda essa dinâmica integral que nós somos. Sim. Ela tem que estar sendo ponte, por exemplo, vamos supor, uma família tem um valor muito forte, que é familiar. Ele gosta de integrar, comunicar. Com certeza, a arquitetura tem que refletir isso, porque para essa família, estar juntos é muito importante. Então, os principais locais dessa família provavelmente são os locais que sugerem um encontro da família. Uma sala de jantar. Se for mineiro como a gente, assim, lá em Minas, a gente gosta da cozinha. Então, na cozinha vai ter que ter um mesão, entendeu? E todo mundo vai ter que estar ali, vai rolar café o dia inteiro, sabe? Então, é sobre isso, assim. Ela vai comunicar aquela identidade. Mas aí eu estava te falando de diversidade. E se a pessoa for o oposto disso? Não está errado. Se a pessoa não gosta de se comunicar, não tem nada de errado com isso. É só a identidade da pessoa. Ela é rica e potente e tem habilidades, competências dentro da vida dela. Sim. Adriana, vamos dar um exemplo assim. Eu fechei um contrato contigo. Foi lá no escritório, Adriana Nunes, Arquitetura, e fechei um contrato. Como que você identifica? Quais são as etapas que você tem para identificar? Cara, tô vendo que o Alexandre não está tendo coerência com os pontos que ele está trazendo e eu preciso entender mais quem ele é e ele mesmo precisa se entender e tal. Existe passo anterior
ao início de, sei lá, um briefing, o início do projeto, né, a parte de layout, enfim, falando em termos mais de etapas, né, do desenvolvimento do projeto dentro do escritório? Nós temos alguns desafios aí, né? Vamos começar assim. Pela linha que hoje eu desenvolvo, qual que é a ideia? A pessoa, ela chega para mim e ali na hora de levantar as necessidades dela, eu já vou criando uma pré-análise. Já vou identificando coisas que, assim, muitas vezes, se eu faço uma pergunta direta, eu posso assustar. Né? Nem todo mundo que vem para a contratação de um arquiteto está preparado para um arquiteto que vai perguntar de cara, tá, então quem é você? Né? Ele não... Você está preparado, Alexandre? Quem é você? Provavelmente responderia com sentenças curtas de várias frentes específicas, provavelmente. Pois é, o nosso maior desafio é que a gente vive num mundo em que o mundo quer construir pessoas que parecem ser, mas que não sabem quem são. Então, assim, a gente está querendo sempre vender alguma coisa. E para vender alguma coisa, a gente cria uma máscara que muitas vezes não é a sua verdade, né? E fica te desconectando mais e mais daquilo que você é em essência. E isso é a nossa construção de sociedade como um todo. A gente, com as redes sociais, né, isso tudo ficou pior. Né? As pessoas, às vezes, fazem muita crítica sobre isso, porque, mas aí as pessoas estão vendendo felicidade, não tem nada disso, e não sei o quê. Não, não é bem isso. Né? A questão é que enquanto a gente está, o que eu chamo de fora, porque a gente está sempre olhando para fora, a gente esquece de fazer as perguntas para dentro. Tem pergunta certa para a gente se fazer? Então, não tem pergunta errada. Vou começar assim. Não tem pergunta errada. Tem a necessidade de você começar a acender a consciência de que é preciso você responder algumas perguntas para você. Tu faz ela para os teus clientes? Sim. E aí é que a gente começa. Então, assim, primeira coisa que é muito importante definir. Quais são seus valores? Sabe? Por que os valores? Porque a arquitetura, ela fala de escolhas. Então, para você fazer boas escolhas na vida, você tem que ter um alinhamento de quem você é. Porque aí você vai saber quem realmente é você para saber que as escolhas que você fará realmente condizem com o que você quer da sua vida. Certo? Então, quanto mais você souber, não, mas isso para mim é importante. Então, essa escolha vai fazer alguma diferença para mim, certo? Então, assim, como é que a gente hoje vive, como a gente vive hoje numa sociedade em que as escolhas estão assim, né? Eu falo que vou fazer um projeto, aí a primeira coisa que o cliente faz, vai para a internet, aí ele começa a sonhar, aí ele vê milhões. O Pinterest está aí para isso. Quem dera fosse só Pinterest, né? Porque hoje tem um universo tão maior. E aí a pessoa enlouquece. E ela gosta de uma coisa, ela gosta de outra coisa, ela gosta de outra coisa. Que igual lá, sabe, a Adriana, que gostava de coisa demais. É difícil, a gente entra em conflito. Por isso que existe o arquiteto, viu, gente? E o arquiteto vai ajudar você a entrar nesse universo para você conseguir fazer as suas escolhas. Só que quando realmente essas escolhas vão fazer diferente, impactar na sua vida. Só um espaço bonito vai fazer diferença na minha vida? Alguma diferença vai fazer. Porque a estética e a beleza, ela influencia, senão a arte não estava aí. Não é verdade? Então, assim, alguma diferença vai fazer. Mas até que ponto a gente pode adentrar um universo em que eu posso extrair ainda mais esse conceito de quem é você e fazer isso, trazer isso para a arquitetura. Né? Então, a gente começa por valores. Sim. Antes da gente começar a gravação, eu comentei com você, né? A gente estava falando exatamente, superficialmente sobre isso, né? Eu falei, tá, mas beleza, tu pega os valores dos clientes. Aí eu te dei um exemplo. Eu falei, um dos meus valores é a honestidade.
Como que você leva isso, externaliza isso para um ambiente, por exemplo? Então, aí te dei meu exemplo, né, Alexandre? Eu tenho que falar desse exemplo porque ele realmente me impacta, né? Há mais de 20 anos atrás, eu estava num lugar, não me lembro onde, mas essa pergunta nunca saiu da minha cabeça. Porque eu estava calçando um tênis de uma marca e essa pessoa olhou para mim e falou assim: como você tem coragem de usar esse tênis? Uma marca bem, né, conceituada. Conceituada para quem, né? Exatamente. Aí eu falei, mas por quê? Ah, mas você não sabia que essa marca emprega mão de obra de criança praticamente de maneira escrava, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, uau. Então, assim, você, Alexandre, me deixaria especificar um produto para o seu projeto que tivesse alinhado com uma empresa que tem um valor desse? Se integridade é importante para você? Não. Então, qual que é a minha função como arquiteta? Eu não posso só entender de estética. Eu tenho que entender o que está por trás. Eu tenho que saber a identidade dessa empresa. Quem é essa empresa? O que envolve esse produto? O que está por trás dessa beleza que a gente está vendo? Sim. Será que ela é congruente com aquilo que o meu cliente deseja? E aí eu te falei lá que tinha duas questões, né? Eu não estou te falando que esse caminho que eu escolhi é um caminho fácil. Porque tem muita gente que se assusta com esse caminho. E tá tudo bem, como eu te falei, não tem certo, não tem errado, tá? É porque isso vai muito dentro, Alexandre. A gente não foi criado para criar essas conexões, né? Para criar essa visão que vai além do que a gente está vendo, para começar a usar a nossa intuição de verdade, né? Porque às vezes a gente está vendo que tem alguma coisa errada, mas aí a gente fecha os olhos. Quer ver uma coisa? Lixo. Vamos falar de lixo? Bora. Falar lixo. Lixo é um negócio assim, sabe? Eu converso com Deus. Falei, Deus, não sei se eu tenho espaço no paraíso, porque eu já criei muito lixo na minha vida. Para onde vai esse lixo? As fraldas do meu filho, Alexandre, até hoje estão lá, em algum lugar jogado por aí, porque elas demoram 80 anos para degradar. O que é que nos impede realmente de olhar para o lixo com a certeza de que a gente está criando um problema ambiental enorme e realmente solucionar o problema do lixo? A gente criou uma névoa, porque aí a gente pega o lixeiro, ele leva o lixo bem longe da gente. E aí a gente não olha para o lixo. Eu faço isso de propósito na minha casa, Alexandre. O lixo seco da minha casa, eu deixo ele lá. Enquanto ele não encheu, eu não jogo ele fora. E aí, na hora que ele enche, toda vez eu falo, meu Deus, quanto lixo eu fiz. Sabe? Porque é sobre isso, é sobre trazer consciência. O que eu tenho que fazer? E olha que eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa consciente e eu ainda gero muito lixo. E o que eu estou fazendo? Entende? Então, quantas vezes a gente não quer olhar? Sim. Assim acontece com a nossa identidade. Porque quando a gente olha para a nossa identidade, muitas vezes, para a gente se desenvolver e melhorar, a gente vai ter que perceber que tem umas coisinhas que não estão muito boas. A gente precisa aceitar a verdade nua e crua. E às vezes a gente não quer... Eu acho que nem é a questão de querer aceitar ou não, mas a gente às vezes não quer lidar com o lado sombrio. Como, né? Se ninguém tivesse, né? Como se ninguém tivesse. Né? Mas é mais fácil eu olhar, nossa, Alexandre, que aí horror. A gente pega esse lado nosso, aí a gente joga no lixo, pede pro... Aí quando o lixeiro passar, ele leva para longe, entendeu? Ele leva para longe, entende? Então, assim, acender a consciência, trazer a percepção numa metodologia em que vai fazer você olhar para você, pode gerar espanto.
em algumas questões, né? Por isso que hoje eu tenho falado mais sobre isso, né? Isso virou um propósito para mim, mais do que um trabalho, sabe? Tu não acha que ao seguir esse caminho, é um caminho, é uma escolha, assim como você traz muito esse conceito de arquitetura é uma escolha, isso não te limita em questão de crescimento, por exemplo, do seu escritório? Porque a gente está falando de um nicho, de segmentar o que você faz, e é um nicho menor, porque tem pessoas que não, a realidade é que não se importam, né? A cadeira pode ser de qualquer fornecedor e tal, porque quando você fala assim, poxa, Alexandre, você aceitaria eu comprar um móvel de determinado lugar e tal? Pô, se aquele valor é importante para mim, provavelmente eu não vou aceitar. Talvez eu até pague mais caro em outro, mas, poxa, eu vou ter minha consciência tranquila ali que não está ferindo os meus valores. Ao fazer esse processo, você tem no seu escritório uma curadoria gigantesca de quem você indica, de que tipo de produto você especifica, porque não posso especificar qualquer coisa, né? Então, assim, gerir essa decisão sua, com certeza é mais trabalhosa e mais onerosa, seja de tempo, de dinheiro, enfim. E aí segmentar para você encontrar pessoas que tenham essa visão passa por alguns processos. E eu acho que um processo você está fazendo que é o processo de conscientizar através de conteúdo, conversas, podcast, essas coisas todas. Mas isso deve ter te limitado de alguma forma a clientes. Isso aconteceu? Qual que é a tua visão sobre isso? Sim, isso acontece, mas assim, dentro da psicologia positiva, né, nós temos algumas formas de identificar nossos talentos, nossos potenciais. E um dos meus é a coragem. E eu fiquei desalinhada dela quando eu percebi que esse era um propósito meu e que eu precisava falar sobre isso, porque essa era a minha verdade. E eu tentei fugir dela. Por quê? Por causa disso, porque existe um enfrentamento de muitas pessoas não entenderem essa fala. E muitas pessoas terem medo dessa fala. Até o momento em que eu comecei a perceber que eu estava me desconectando de mim. Porque eu não falava mais a minha verdade. Então, para me adequar, eu estava falando estava dando uma mensagem que não era a minha. Sim. E foi nesse momento que eu falei, não, eu vou falar daquilo que é real para mim, daquilo que eu estou estudando tem 9 anos e que eu sei que gera resultado para as pessoas. E eu, por mais que isso vá ser segmentado, eu não vou ter medo disso. É claro que eu ainda atendo cliente que vem para mim com esse olhar mais superficial, que ele não quer se adentrar. Eu também tenho que respeitar, como eu te falei. Não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que eu tenho como algo muito maior dentro de mim, que assim, tipo, quando eu estou fazendo, enche, sabe, assim, como se tivesse uma bola assim, de energia gigante me contagiando, que eu realmente acredito nisso, eu acredito nesse sistema integral do fluir da vida e que está integrando a arquitetura. Mas se o cliente chega para mim e ele diz para mim, não, eu sei que também é o limite dele. E a gente também tem que entender. Mas o que eu quero hoje, falando disso, para você que está me ouvindo aqui, é que se isso faz sentido para você, você precisa buscar mais conexão com a sua verdade, com aquilo que é realmente seu. Não com o que a moda dita, não com o que o outro acha bonito, mas com aquilo que faz diferença para você, com aquilo que integra você, integra com verdade, com todos os lados. É mente, é espírito, é corpo e é arquitetura. Essa é a verdade, essa é a verdade que eu quero levar para o mundo. A gente precisa criar consciência, conexão. A gente tem que fazer com que as coisas fluam. A vida precisa fluir. Para ela fluir, ela tem que ser integral.
Lembra do coração? Não dá para curar se eu olhar só para ele. Mas o que envolve ele? Né? Ele pulsa. Expansão, contração. Expansão, contração. Então, isso é a linha do integral. Sim. Né? Então, vamos conectar os nossos valores, né? As fórmulas que nós podemos usar dentro da minha metodologia, que podem trazer você para entender onde é que você está nisso, em todos os seus processos. Né? Como é que está seu alinhamento com a sua família? Quando eu trouxe o contexto lá da liderança, né? Às vezes acontece tanto conflito dentro de casa. Às vezes o conflito é só falta de comunicação. E quantas vezes a arquitetura não provoca comunicação? Quantas vezes você precisa aprender a ter um veículo de comunicação dentro da sua família? Não é assim que funciona no trabalho? Um líder bom não precisa aprender a comunicar, não precisa ter o momento de ouvir, não precisa ter um momento de falar. Agora, se a família já passa uma incongruência, porque ele não sabe mostrar ali, a gente acha, pai e mãe, então pai e mãe manda. Será? Mas, então, vamos entrar numa congruência aqui, ó. A gente vai compartilhar uma liderança e nessa liderança eu sou responsável por X e Y e você... Entendeu? Por que isso? Porque assim, para os liderados, eles estão enxergando aquilo com valores bem definidos, com o que cada um vai ofertar, né? E ele vai saber entender todo o processo da liderança e o líder vai saber entender os seus liderados, porque ele também vai olhar e vai perceber. Então, os problemas familiares, do meu ponto de vista, assim, em maioria são a comunicação. Se você for olhar, por que eu falo integral? Eu não falei, né? Mas eu também sou de cultura organizacional. Eu ia entrar nesse assunto, assim, porque quando você falou de comunicação e de integrar, eu fiquei imaginando, o ambiente também, ele alimenta isso nas pessoas, porque quanto mais muros você construir, menos comunicação você vai ter. E desde muros físicos, quanto outros tipos de muro. Exato. E como que o ambiente traz isso, né? E você deu o exemplo lá da casa. Pô, o mineiro utiliza muito a cozinha e tal. É um ambiente totalmente integrador, assim, sabe? E aí, como levar isso também pro empresarial? Como que no meu escritório eu tenho um ambiente que impulsione isso, a comunicação melhor do time? Então, aí você tem que olhar para a cultura, né? Então, assim, qual que é a cultura da sua empresa? O que é importante para a sua... A gente volta lá para valores. Quando eu levei para a arquitetura o fechamento da minha metodologia, eu me inspirei totalmente em cultura. Cultura foi o último curso que eu fiz. E eu repeti ele. Eu comecei ele lá atrás, tive um problema, não continuei. Quando eu vim e finalizei, eu fiz um fechamento de ciclo que eu falei, uau, agora eu entendi por que cultura veio por último e por que eu tive que repetir. Nesse momento, eu cheguei preparada para fechar o ciclo, sabe? Então, assim, valores. Olha a gente falando de valores. Então, a gente vai para uma empresa. A gente precisa saber qual que é o propósito da empresa. A gente precisa saber quais são os valores da empresa. E aí, com tudo isso, a gente também vai saber o que a empresa deseja dos colaboradores. E como é que a gente vai fazer para que isso seja possível? Se você quer gerar comunicação, para começar, você não vai ser uma empresa em que todas as pessoas estão fechadas nos seus espaços, que você não tem nem visão, nem audição com nada. E eu não estou falando que está errado ser assim, porque a depender da cultura, essa é a solução. Mas uma cultura de comunicação, ele precisa promover espaços de convivência. Então, para uma pessoa cuja cultura tem comunicação como um pilar, ela precisa ter mais espaços de convivência. Ela precisa, por exemplo, você sabe muito bem, cultivar feedback. Feedback foi o desafio maior da minha vida. Da minha vida, eu adoro falar. E ouvir. Todo dia um exercício diário.
A palavra de Deus estava no meu ouvido e eu não queria ouvir. Quantas vezes é assim? Em tudo na nossa vida. A gente está muito preparado para criar as nossas verdades e sair falando pelo mundo. Mas e ouvir? É difícil. E uma cultura de comunicação não é só falar. Comunicar não é só falar. Você que está do outro lado aí, uau, ouvindo isso aqui tudo que eu estou falando, se conectando, porque você está realmente se conectando aqui, ó. Isso é um exercício de sabedoria e que todos nós precisamos desenvolver diariamente. E é difícil desenvolver. É muito difícil. Em todas as áreas. Mas por isso eu levo cultura para dentro de casa. Por isso eu levo cultura para dentro de casa. Porque é importante a gente olhar para as nossas famílias como se fossem nossas empresas. Lendo um livro, eu vi lá escrito que o desejo de todo pai é que o filho tenha segurança e prospere. Sabe, assim, ele precisa sobreviver. A segurança no sentido de sobreviver. Então, todo pai e mãe quer que o filho sobreviva e prospere. Olha o quanto a gente espera disso, né? Só que o que realmente a gente faz para fazer com que ele sobreviva e prospere? Porque a gente não tem isso. Aqui, ó, a gente quer isso. Você tem filhos? Tem uma filha. Então, aí o que você não quer que ela sobreviva e que ela prospere? Sim. Não é óbvio? Tô querendo que ela já case, arrume um marido, uns meninos e saia de casa, entendeu? Mas entendeu? Mas você tinha essa resposta? Não. Olha isso. Eu li num livro, eu falei, cara, é verdade. É verdade. A gente quer que ele sobreviva e prospere. Mas o que é? Qual é o ambiente que a gente está criando para que isso seja verdade? Seja possível. Entendeu? Então, às vezes a gente está com uma liderança que não está muito legal. A gente não está respeitando. É porque é muito difícil o equilíbrio, né? Principalmente pai e mãe. Nossa, é muito difícil. E se tiver mais um filho, eu só tenho um, mas eu fico imaginando que deve ser muito mais desafiador. Né? Mas olhar e saber liderar aquele outro, de maneira diferente. E saber que com isso você vai desenvolver a pessoa, cara, isso é maravilhoso. Agora, se a gente aprende a ter isso, esse olhar lá dentro de casa, que é o nosso primeiro núcleo coletivo, né? O primeiro núcleo coletivo é o seu clã, é a sua família. Então, se você já começa a ter visão de autoridade e respeito dentro de casa, que hoje também está difícil nesse mundo, onde a gente está perdendo essa noção. Né? Então, autoridade, aí você olha, poxa, eu já tenho respeito pelos meus pais, né? Então, assim, honrar pai e mãe, né? Que é uma coisa que está complexa também nos dias de hoje. A gente não está ensinando os nossos filhos a honrarem pai e mãe. Às vezes somos nós, né? Então, assim, quando você começa a desenvolver esse núcleo lá dentro de casa, e quando eu chamo de desenvolvimento humano, é isso, a nossa capacidade de se perceber num fluxo, num movimento, porque desenvolvimento é fluxo. Você está ali, ó, você está no movimento, não é parado, aí cheguei aqui e vou ficar. Não vai, sim. Você vai continuar. Quantos empresários, né, vão até no topo, aí cai, aí continua, aí vai lá até no topo, cai. Quantos? Tem um monte, assim. E as famílias? Se a gente aprende lá na família a trabalhar esse pensamento de desenvolvimento, de desenvolver os valores, de passar de verdade, de olhar para as características específicas de cada um e de ajudar essas pessoas a prosperarem. Imagina quando elas forem lá para o mundo e forem trabalhar e tiverem um chefe ou forem chefe de alguém. Vão estar muito mais preparadas. Muito mais preparadas. Então, assim, o que eu vejo hoje, as empresas querem muito dos funcionários, mas às vezes esses funcionários não tiveram nada ou quase nada. Como é que você vai querer exigir? Como é que é? Tirar leite de pedra? Sim. É um pouco disso. Então, assim, esse olhar que diz muito de família,
e quer um valor meu, ele responde pelo que eu acredito. Então, vamos olhar para dentro de casa, que é uma célula da nossa vida. Né? Então, vamos olhar e vamos melhorar, e vamos trazer uma arquitetura que conversa comigo, que me diz que alguma coisa está errada, que eu não estou passando, que eu não estou me alimentando, né? Porque quantas pessoas hoje... não cozinho. Cara, a cozinha é essencial. A cozinha, ela lida com saúde. Saúde é o nosso corpo. É o que nos mantém aqui. Então, assim, como é que isso está lá na arquitetura? Isso está na cozinha. Como você tem se alimentado? Você só está pedindo iFood? Ou você está... Epa, hoje é dia de cozinhar. Não falando mal do iFood, porque às vezes ele me salva. Mas é a questão de viver a experiência. De estar presente naquele momento. Porque tem certas tarefas que a gente executa no dia que a gente precisa estar presente. Exato. Eu escutei uma pessoa falando assim, falou, cara, na academia é onde eu me sinto mais presente. E aí ele comentou, porque às vezes eu tô com 80 quilos, 100 quilos de peso sobre a minha cabeça, se eu não estiver presente, o negócio cair, já era. Então, olha para a cozinha, né, que você estava comentando. Pô, você não vai estar presente cortando uma cebola? Você vai cortar o dedo, provavelmente. Então, vivenciar essas experiências traz pra gente esse sentir, né? Esse sentido das coisas. Então, eu tenho criatividade como ponto forte, né, Alexandre? E, assim, acho que todo arquiteto ajuda na arquitetura, né? Mas, assim, meu Deus, Alexandre, eu fui a uma clínica recentemente, tive que fazer uma bateria de exames e aí eu estava na salinha de espera lá, e aí eu estava reparando. Batia atrás de mim, tinha uma salinha, a música super gostosa, a clínica muito, sabe, aconchegante e tal, que isso já favorece. Aí eu percebi que atrás tinha uma janela grande e a incidência do sol vinha por trás e tinha umas persianas. Como é que eu percebi? Arquiteto tem essa mania, né? Você está descrevendo um ambiente inteirinho. Provavelmente eu teria entrado e olhado uma coisa ou outra, mas o resto... Não, mas aí, o mais maluco é que assim, de repente, eu percebi que tinha uma sombra no chão. E eu só percebi a janela porque tinha uma sombra. E aí eu olhei para aquela sombra, eu percebi que ela é uma sombra que ela movimentava, porque atrás da persiana tinha umas plantas. E aí, de acordo com o vento, ela vinha e aí ela mexia. E não sei por que loucura da minha cabeça, parecia que aquilo estava cantarolando com a música. Parecia ter o mesmo ritmo, Alexandre. Eu falei, gente, será que eu tô ficando louca? Porque, assim, eu comecei a perceber que quando você entra nesse estado de repente, parecia que eu era uma parte daquela sombra, uma parte daquela música, uma parte daquela luz, sabe assim? Isso que é estar presente. Isso é integral. Isso foi uma experiência. E aí você acha que acaba? Aí eu entro dentro do consultório. Aí eu tô lá dentro do consultório e aí ela foi fazer aqui uma coisa da tireoide. Aí ela levanta o pescoço assim, aí eu deitada na maca. Aí aqui era uma parede 3D. Aí eu olhava assim, aí eu via aquele 3D, eu ficava imaginando um monte de coisa na cabeça. Psicodélico lá, o 3D. Aí ela agora vira pra cá. Aí eu via mais um monte de coisa. Agora vira pra cá. Então, é sobre isso. É sobre estar presente, é sobre você olhar as oportunidades que você tem no agora e transcender. Ir para um próximo nível, entendeu? Dentro das possibilidades que você tem agora. Como buscar isso sem ser paranoico? Uau. Como ter essa percepção, assim, porque sabe aquele, na minha opinião, assim, sabe? Quando eu tenho muito dessas coisas de poxa, eu vou estar em determinado lugar e eu vou prestar atenção em todos os detalhes, eu fico meio que paranoico, assim, sabe? Tipo, eu tenho aquilo, eu tenho que aquilo, eu tenho que olhar, eu tenho que observar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então, assim,
como a gente traz esse senso para o nosso dia sem se tornar paranoico? Como que a gente chega no ponto de, cara, ser natural ter a percepção? Sabe? Porque uma coisa é você ter um tempo para contemplar e observar. Então, atrás de você tem uma luz. Por mais que eu esteja olhando para você, eu percebo a luz. Certo. Em alguns momentos eu olho e contemplo e falo, cara, essa luz me lembra determinada coisa. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente não tem um tempo de parar e contemplar. Mas como que eu contemplo o café? Você entende? Como que eu contemplo estar numa conversa com você, só que, pô, tem outra pessoa do teu lado, outra pessoa aqui, tá rolando um evento de network e tal, mas eu estou contemplando a presença da Adriana. Sem estar paranoico de, depois da Adriana eu tenho que contemplar ali a outra coisa, depois eu tenho que observar a luz, depois eu tenho que observar o espaço. Você quer a resposta de uma maneira bem objetiva? Eu quero uma resposta. Prática. Sabe a meditação? Quando você começa a fazer, 1 minuto é o suficiente para você querer matar. Ai, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sim. Aí você insiste. Aí você insiste. Aí você insiste. Aí você insiste, você insiste, você insiste. Quando você se dá conta, às vezes você medita 30 minutos e não se dá conta que passaram 30 minutos. Tudo é prática. Lá em casa, desde pequenininho, eu tenho uma frase que eu falo muito para o meu filho. Para a gente ficar bom, a gente tem que treinar. Não é assim com arquitetura? Qualquer Sim. profissional. Quando eu te falei que aquele primeiro projeto eu tive coragem de fazer, eu não sabia nada, se passaram mais de 20 anos. Olha quanta coisa eu aprendi. Mas eu treinei, eu passei pelo processo. Isso vai funcionar para qualquer coisa. A percepção da beleza, ela é uma força de caráter. É a contemplação da beleza. Mas todos temos. Alguns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Todos somos capazes de contemplar a beleza. Quando você começa a entrar no grau de conexão, porque você contempla a beleza e começa a... Você, sente o que você está vendo. Você sente, parece que você é parte daquilo. Uau! É uma meditação. Não sei se você já teve alguma experiência, parece que você não está... Não é esse trem de pós-morte, né? Não, é assim, Já, eu medito. Não diariamente, mas esporadicamente. Não tem isso. É uma coisa assim, mas é como eu te falei, isso não vem... A necessidade de ter consciência, ela não vem só porque você quer. Ela exige que você queira. E comece a alertar a sua conexão. Talvez alguém esteja me vendo hoje e já tenha até mudado no canal. Ou está aqui pela primeira vez começando a pensar nessas conexões. E a partir disso vai acender uma série de outras conexões que, além do algoritmo, vão levá-la a buscar mais informações a respeito. E é sobre isso, tudo é treino. É sobre treino. Sabe? Quanto mais eu contemplo, mais eu consigo sentir aquilo. É como oração. Quanto mais eu oro, mais eu me conecto com Deus. E quanto mais verdade, porque às vezes a gente começa a orar e não sabe o que a gente está falando. Às vezes, se for uma oração, então, né, que já existe, que a gente só repete, às vezes a gente só está repetindo, mas de tanto repetir, uma hora pode ser que... Pum. É muito aquilo, né? Você citou o exemplo da oração. Quanto mais você ora, mais você tem intimidade com Deus. Quanto mais você pergunta quem você é, faz as perguntas corretas, medita, você tem intimidade com você. E quanto mais você tem intimidade com você, mais à vontade você fica de falar com as pessoas sobre a sua verdade. Ainda que outros vão te condenar.
Porque isso aqui, edificado e conectado, entende? Sim. A barreira de proteção que você cria para si, muitos irão julgar. E está tudo bem. Nós somos seres humanos diversos, em estados de consciência diversos. Como eu te falei, para muitas pessoas, o que eu estou falando aqui vai ser essa mulher está falando. E está tudo bem. O que importa é que para as pessoas que estão nesse caminho, isso é um grande meio, um mecanismo de conexão. E é sobre isso. É sobre construir essa conexão. Engraçado, né? Eu tô conectando com o início da nossa conversa. Mente, corpo, espírito e casa. São esses os elementos, né? E você falou do corpo, né? Aqui nós falamos do corpo em relação à alimentação. E você falou da pessoa que malha, da capacidade de conexão. O corpo é a gente aqui na Terra. Não é assim? Sim. Então, por que a gente precisa trabalhar o corpo? O corpo é cheio de consciência. Às vezes, um cheiro lembra você de alguma coisa. Não é? Sim. Então, isso é corpo. O que mais me traz estado meditativo no corpo, jogar tênis. Não dá para você desviar da bola. Tu tá fazendo esporte, mulher. Não, já fiz. Agora não enxergo mais, não consigo, entendeu? Mas na época que eu jogava tênis, gente, eu lembro um dia que eu estava muito, muito, muito irritada com alguma coisa. Aí eu não conseguia acertar a bola. Por fim, eu nervosa, sentei no chão e comecei a chorar. Meu professor veio assim, né? Eu falei assim, não consigo concentrar. Olha só, o meu corpo e a minha mente estavam desintegrados. Viu como é que é desintegrado? E viu como é que eu estava dando resposta? Sim. Então, assim, a gente está em estado de consciência alerta, é a gente perceber que tudo que está à nossa volta está falando com a gente. Eu falo que a arquitetura fala de você e fala com você. Porque ela fala com a gente. Sabe? Sim. Tem hora que eu olho para minha casa, eita, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Assim, tipo, já sei que eu preciso dar uma olhadinha, sabe? Eu quero muito, às vezes. Não. É aquela nossa necessidade ao véu. Eu sei que eu preciso, mas entre eu saber que eu preciso e realmente fazer o que é necessário, existe um espaço. Né? Então, assim, é a gente construção. Quantas vezes eu quero falar de tudo isso, mas eu tive medo de falar de tudo isso. Por quê? Por causa disso, porque gera conflito. Vai ter gente que, nossa, não faz o menor sentido o que você está falando. Então, aonde que você tem que gerar consciência? Que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Tudo bem pessoas não entenderem, tudo bem pessoas criticarem. E tá tudo bem. Porque isso é o ser integral. A gente sai do estado de sobrevivência. Não é o estado de sobrevivência, é algo maior. O que eu faço porque eu acredito que pode transformar a vida das pessoas, ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque eu sozinha não faço nada. Sim. Eu posso ser terapeuta, médica, arquiteta, posso fazer qualquer coisa. A gente ajuda as pessoas. Agora, a gente realmente, o médico vai lá e te dá um remédio. Se você não toma um remédio, não segue as orientações, a responsabilidade é sua. O terapeuta fala algumas coisas que você deve fazer, um coaching fala, mas você não faz, a responsabilidade é sua. Aí você fala, o médico não é bom, o terapeuta não é bom, ou às vezes não fez algum alinhamento com o arquiteto não é bom. É aquela pessoa que está acima do peso, vai no nutricionista, o cara passa tudo, ele não segue, aí depois vai em outro, o cara não presta, aí vira o ciclo e, cara, e é ele. O desafio é com ele. É a névoa, entendeu? Diz respeito a olhar para si. Esse momento é uma oportunidade de olhar para si.
que eu tô procrastinando? Né? Sim. Assim, cara, e a gente procrastina, nossa, às vezes Muito. eu me pego em cada uma, que eu, ai meu Deus, preciso muito melhorar. Adriana, depois de tudo isso, desse entendimento, desse despertar do nos conhecer, o projeto lá no final, o material, ele vai estar mais adequado? Quais são os benefícios que um cara que fecha um projeto contigo e passa por todo esse processo, ele tem na vida dele, assim? Olha, eu posso dizer uma coisa que a gente sempre fala, que é qualidade de vida, né? Mas eu acho que é qualidade na vida, porque diz respeito a viver com qualidade, em todos os critérios, né? Em você tomar decisões conscientes, alinhadas, viver num fluxo de paz mesmo com as coisas, né? E eu não estou falando que você tem que ser perfeito, eu não estou falando isso não, mas você já tem consciência dos próprios desafios e que os desafios fazem parte. E quando você, por exemplo, na obra, né, Alexandre, a gente não falou, mas a obra é uma coisa extremamente desafiadora. A pessoa entra cheia de expectativas, envolve um monte de gente no processo, então envolve projeto, as pessoas de projeto, envolve o cliente, envolve todas as pessoas de obra, todas as pessoas fornecedores. E aí as pessoas... Dinheiro. Nossa! E aí as pessoas elevam o nível de expectativa, né? Muito, hoje em dia mais ainda, né? E aí vão acontecendo os problemas, os desafios. Aí a pessoa já começa, tipo, desabou o mundo. Nossa, não aguento obra, porque a obra é tudo assim, porque tudo é assim, porque todo arquiteto é assim, toda mão de obra é assim. Não tem isso. O que é, no fundo, você criar esse entendimento do fluxo? É entender que os problemas vão acontecer, mas como você vai lidar com os problemas tende a mudar. Não tem essa frase? Não Sim. importa o que as pessoas fazem com você, mas o que você faz com que as pessoas fazem com você. Sim. É sobre isso. Por isso que eu falo que é integral. Não tem nada que eu esteja falando aqui que seja novo. É nova apenas a forma como eu coloco isso. Mas eu não estou falando de nada novo. E eu estou falando dessa... O que você está fazendo é conectar os pontos de Isso. coisas que já existem, e essa conexão traz o resultado que você acabou de comentar, né? Isso. É viver com fluidez. Sabe? Diz que a gente tem, né? A gente na vida lida com a rigidez e com o caos. Então a gente é o quê? A gente é tipo uma canoinha descendo um rio. Aí de um lado da margem é o caos, que são os desafios, as confusões, né? E do outro lado, e assim, o descontrole. E do outro lado é a rigidez é o controle, né? Eu não consigo lidar com flexibilidade, ali. Diz que a margem da rigidez, ela chega de ser assim, ó, é cheia de pedra, sabe? Ou então com uns galhos de árvore, porque se você chegar, ela te pega e você não consegue seguir o rio. Você fica preso. O fluxo da vida é o quê? É uma dança. É uma dança. É um fluir. É um se deixar fluir, porque se a gente se apega demais a uma coisa ou se apega demais a outra coisa, a gente cria rigidez, entende? O descontrole demais é rígido, porque você... Não, tem que descontrolar. De forma... A rigidez demais tira você da capacidade de ver o mundo de uma forma diversa, que é a verdade. As plantas são diversas, nós também. Os animais são diversos, nós também. Então, a canoinha é uma canoinha, né? Você sabe que você tem que tomar cuidado, porque o negócio ele é assim, ó, é frágil. A nossa canoinha aqui é frágil, ela tem um tempo limitado.
Se você não for lá e fizer o que você tem que fazer, se você não fizer, o tempo vai acabar. Sim. E é isso. A única verdade que a gente tem como absoluta é que o tempo vai acabar. E como é que você prefere viver aqui? Na rigidez? No caos? Ou deixar a vida fluir? Sabendo que hora você vai estar aqui, hora vai estar ali. E, ok, tem um momento que você vai ter que ser mais rígido, outra vez menos rígido. E vai, como você mesmo falou, seguindo essa dança, essa fluidez da vida. Sim. Que papo profundo. Dava pra gente ficar aqui um bom tempo falando sobre essas coisas, porque a gente para muito pouco para pensar, né? E essas provocações realmente são provocações que, se a gente parar, analisar, a gente vai descobrir coisas da gente que, cara, a gente achava que sabia e a gente não sabe, a gente não nos conhece, né? Sim. Antes de fazer a última pergunta, como que as pessoas que estão assistindo a gente agora, nesse momento, encontram a Adriana? A Adriana tá no meu Instagram, Adriana Nunes Arquitetura. No meu Instagram você vai encontrar alguns conteúdos. Você também tem o Linktree. No meu Linktree eu escrevo alguns artigos que falam sobre esse trabalho. E lá você também encontra o meu WhatsApp. Que legal. Então tem muitos pontos de contato aí para muitos pontos de contato. O principal falar... Adriana Nunes Arquitetura no meu Instagram. Adriana. A Adriana contratou a Adriana Nunes Arquitetura para fazer o projeto da casa dela. Como que seria o projeto da tua casa? A minha casa vai ter uma cozinha assim, ó. Porque... Assim, pequena, assim? Sim, ó. Ela se perde, que além de mineira, e eu realmente tenho isso na minha formação, assim, o local mais querido da casa dos meus pais é a cozinha. Mas tu cozinha ou só gosta de estar lá? Eu não sou, assim... Pão de queijo é bom? Não sei fazer direito. Mas eu sei um bom que eu compro. Tu sabe assar e o tempo ideal que precisa dele, né? Sim, mas pra Essa é uma mineira... Total. Eu te falei. Essa é uma mineira importa, ruiva. Você tem que ter um network, entendeu? Você tem que ter o acesso. Você sabe o que é. Quem é que pode fazer o melhor pão de queijo? É esse aí, eu sei, tá? Mas, assim, eu acho que para nós, lá na minha casa, a gente sempre teve essa coisa da casa à cozinha. As festas na casa do meu pai, é um apartamento grande, tem uma sala enorme, ninguém fica na sala. Todo mundo fica na cozinha. A cozinha fica entulhada, mas fica todo mundo na cozinha. Que legal. Sabe? Então, essa coisa é o espaço que a gente sente que a gente está conectado. E muito alinhado com um pilar, com um valor seu, né? Sim, que é a família. Que é a família. E assim, é muito gostoso porque fala, e aí a gente pode marcar um outro momento para falar disso, que a gente fala de cozinha. E cozinha fala da ordem da comunicação, fala do desafio de todo mundo, porque a gente fala de onde surgiu a cozinha. Ela vem do fogo que veio para dentro de casa. O que representava o fogo na nossa concepção? O fogo era o quê? O fogo era o lugar onde a gente, de certa forma, gerava segurança, e com o tempo gerou a cocção, mas, acima de tudo, era o lugar onde as pessoas se reuniam. Elas se reuniam ao redor da fogueira para se comunicarem. E aí, como é que ela foi adentrando a nossa casa? Né? A gente está chegando num momento, o fogo ele acende a nossa alma, ele dá para a gente a possibilidade de conexão. Por isso que a comida é tão importante, por isso que se comunicar enquanto come. A gente está acendendo, a gente está tendo a oportunidade de fazer trocas. Que visão! Que visão! Jamais tinha parado para pensar nisso. É sobre isso. Vamos gravar um episódio só sobre cozinha. Só sobre isso. Gostei muito aí da... Adriana, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Vértice.
A gente ficou muito feliz mesmo com a sua vinda, disponibilizar esse tempo para falar de um assunto muito interessante que eu tenho certeza que a audiência que está nos assistindo aí curtiu bastante. Muito obrigado, viu? Foi um prazer sempre muito bom. Muito obrigada mesmo por ter essa oportunidade de falar de uma coisa tão importante e que acenda corações, né? Desperte mentes e conecte almas nas suas arquiteturas. Com certeza. Gente, para você que está assistindo até aqui, até o final, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, faça uma pergunta para a Adriana aí que a gente manda para ela responder. E muito obrigado até aqui. A gente se encontra no Vértice.